Bebês que nascem com alguma deficiência corporal e desencarnam depois de poucos dias. O que a espiritualidade tem a dizer sobre essa questão? Eu aprendi isso, né, no centro espírita que eu estou frequentando e achei muito interessante um senhorzinho falando sobre isso, né? A gente se reuniu, nas quinta-feiras de estudos e nisso o senhorzinho começou a falar sobre isso. Daí eu perguntei para ele essa questão, né? Daí ele explicou, acredito que vai servir de lição para vocês. Ele disse assim, esses bebês, né, que nascem com deformidades e desencarnam, né, depois de alguns dias ou depois de algum certo tempo, entendeu? Ele explicou que são pessoas que, na sua própria vida, entendeu? Na sua própria vida, em vidas passadas. Só que tem um porém, o que isso acontece, entende? É porque quando você, na sua vida, entendeu? O seu corpo espiritual fica totalmente deformado, entende? E a pessoa não tem psicológico suficiente, entendeu? Algumas pessoas, tá? Nem todas. Não tem um psicológico suficiente para ver ele deformado no plano espiritual. E isso acaba mexendo na mentalidade da pessoa de uma forma muito grande, entende? Daí nisso essas pessoas costumam reencarnar de maneira muito rápida. Daí vem como essa criança deficiente, entendeu? Fisicamente. O porquê? Porque o corpo físico, o corpo espiritual dele está deformado. E para quem não sabe, o corpo espiritual e o corpo físico, um é ligado no outro. Se o corpo espiritual está bem, o corpo físico está bem. Se o corpo espiritual está ruim, o corpo físico vai vir ruim, entendeu? Então tem uma deformidade no corpo espiritual, ele reencarnou, aí vai estar com essa deficiência, entende? Porém, isso acontece, né, logo depois que desencarnar reencarnar, depois desencarnar depois de um tempo, esses bebês deficientes, porque espiritualmente a pessoa não tem mentalidade muito forte para fazer o tratamento, fica meio que doida, vamos dizer assim, entende? Aí, pela misericórdia de Deus, reencarna, entendeu? Rapidinho, de maneira rápida. Daí, como reencarnou, ele esquece das suas memórias, entendeu? Aí os espíritos de luz começam a curar o corpo espiritual dele, entende? E por isso, depois de algum tempo, os bebês, né, que nascem com deficiência, né, alguns pegam e desencarnam depois de algum tempo, entende? E por quê? Porque os espíritos curaram, entendeu? Curaram o corpo espiritual dele, aí ele pode desencarnar para aprender as outras coisas, fazer a reprogramação reencarnatória dele, aprender tudo, os ensinamentos, antes de reencarnar novamente. É claro que isso se aplica apenas em alguns casos, não é todos, tá bom, pessoal? A gente não pode descartar os casos físicos, as negligências médicas, negligências da própria mãe. Só que em alguns casos isso acontece. Resumidamente, nesses casos espirituais que eu estou falando, resumidamente, o espírito tipo assim, não tem uma mentalidade boa, vê de uma forma o espiritual dele, o corpo espiritual dele todo deformado, e ele não sabe lidar, entendeu? Daí fica um monte de transtorno, daí pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, né, reencarna de uma maneira muito rápida, entende? Para os espíritos de luz curarem o corpo espiritual dele, daí por isso desencarna logo em seguida, para fazer o tratamento mais calmo, mais tranquilo, para reprogramar a reencarnação dele novamente, receber os ensinamentos, entendeu? E é claro que tem alguns espíritos que têm mentalidade que conseguem lidar com isso de maneira melhor. Isso é só alguns casos, entendeu? E os espíritos que têm uma mentalidade boa conseguem fazer o tratamento lá para o plano espiritual mesmo, com calma e tranquilidade. Mas com exceção a alguns, isso realmente acontece. Entendeu? Então eu aprendi isso no Centro Espírita sobre uns estudos que a gente veio debatendo e eu achei interessante passar esse conhecimento para vocês. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. E gratidão!